Jeremias, queria que você abrisse sua Bíblia lá, em Jeremias. Eu queria ler somente um versículo, Jeremias 8. Eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com vocês um pouquinho sobre tempo e oportunidades. O que estamos fazendo deles? E vamos dar uma pausa um pouquinho, talvez quando o pastor voltar ele retorne falando mais sobre o jejum. Eu até ia trazer algo sobre o jejum também, mas eu falei, deixa que o pastor traz e aí ele segue no rumo que ele quer seguir, né? Então, e essa palavra é uma palavra muito real na minha vida. Então, quando eu pensei nisso, né, tempos e oportunidades, o que estamos fazendo dele? Porque talvez o que mais nós questionamos hoje, talvez é a falta, nós questionamos, porque eu não tenho tempo, porque o tempo é escasso, porque isso, porque aquilo, e tudo, talvez hoje o bem mais precioso, talvez não, né? Hoje o bem mais precioso que talvez nós temos seja o tempo, né? Porque é com ele que nós fazemos tudo, então sem ele nós não conseguimos fazer. E a Bíblia nos dá algumas direções para que nós possamos administrar e possamos usar esse tempo de maneira sábia e de maneira que a gente consiga usar todos os propósitos desse tempo em nossas vidas. Esse versículo 20 do capítulo 8 de Jeremias, ele vai dizer assim, ó. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Né? Na minha versão vai dizer que passou a época da colheita, acabou o verão, e não estamos salvos. Né? Que é um contexto de Jeremias. Jeremias está falando para o povo de Deus que estava afundado em pecado, e Deus tinha dado uma oportunidade para o povo, para que o povo se redimisse perante Deus. E aí quando chega nesse momento, Jeremias começa a dizer, né? A oportunidade que foi dada para vocês, né? E acabou o tempo, vocês tiveram tempo de fazer, e vocês não, como se Jeremias estivesse dizendo, vocês não aproveitaram o tempo que Deus deu para vocês, né? Então essa expressão do profeta revela um profundo lamento quanto à situação em que o povo está vivendo aqui. E Jeremias percebe que o tempo havia passado, se esgotado, né, e a situação permanecia a mesma coisa. E talvez até pior, né? Porque depois ele vai dizer algumas coisas que às vezes dói, né, no coração do profeta ali. E talvez eles tenham usado todo esse tempo e gastaram todo esse tempo com coisas inúteis, né? E aí pode ser que eles tenham usado o tempo de maneira que não tenha sido agradável aos olhos do Senhor. Né? Pensando nesse tempo, pensando nessa temática, né? E aí a gente traz para o nosso contexto, né, o que nós temos conseguido até aqui, pensando na nossa vida. Né? Será que nós temos progredido? Será que o tempo que nós temos vivido sobre essa terra, será que nós temos progredido? Será que nós temos regredido? Né? A gente tem olhado tantas coisas ruins acontecendo no mundo, que às vezes a gente tem a impressão que dá que as pessoas estão vivendo o tempo tão de qualquer maneira, que nós não estamos progredindo, parece que nós estamos regredindo. Né? Mas e nós, servos do Senhor? Né? Como que nós temos usado esse tempo? Como que nós temos feito para que esse tempo seja usado no propósito dele? Né? Às vezes usamos a expressão que o tempo voa, né? Ou não tenho tempo. Né? Quando nós não conseguimos, às vezes, executar os nossos propósitos ou os nossos projetos, né? Ou quando nós não conseguimos organizar o nosso tempo de forma adequada, né, para fazer tudo isso. E é interessante que Eclesiastes, eu queria ler esse texto, que é um texto clássico, quando se fala em propósito de tempo e tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3,
E é um texto bastante conhecido. E ele vai dizer assim, ó: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de destruir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de abraçar, de se conter, de procurar, de desistir, de guardar, de jogar fora, de rasgar, de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz, né? E aí ele vai dizendo muitas coisas aí, que há um propósito debaixo do céu para todos, um propósito para todas as coisas, né? Para um tempo certo para cada propósito, né? E como que nós temos usado? Será que nós conseguimos ter noção de que o nosso tempo, às vezes que nós dizemos que não temos, será que nós estamos usando o tempo no propósito do Senhor? Será que nós estamos usando o tempo de maneira que o Senhor olhe para nós e fala assim: esse é o propósito que eu tenho colocado diante de você, para que você use o tempo, né? É interessante que o Senhor organiza o nosso, as coisas, né? Ou o tempo, vamos dizer assim, ou o propósito do tempo em nossas vidas, de maneira que não nos falta, para que não falte nenhuma oportunidade. Então, nesse texto a gente consegue ver que o Senhor determina que há tempo para todas as coisas. O que nós devemos fazer é descobrir qual é o tempo de cada coisa no propósito certo, e nós vivemos o tempo certo no propósito certo de Deus, que às vezes que é o mais difícil, que às vezes é o que mais nós temos dificuldade como seres humanos, né? Contudo, nós precisamos conhecer de boa consciência pois quanto às nossas necessidades físicas e temporais, né, de dormir, de comer, comprar, né, nós sabemos que nós conhecemos muito bem. Israel, nesse contexto, ele conhecia o tempo de construir, de reformar, de fazer as coisas. Só que quando chega naquele texto que nós lemos de Jeremias 8, o povo não soube usar o tempo, né, para que pudesse ser reconstruído, ou talvez o propósito de que reformar ou construir ou transformar a vida espiritual deles. Às vezes nós usamos o tempo para tudo quanto né? Às vezes a gente usa o tempo para se divertir. Eu preciso ter um tempo de lazer, e isso é saudável. Eu preciso ter um tempo para isso, para aquilo, para estudar, para me trabalhar. E às vezes a gente esquece de colocar na nossa agenda ou nos nossos propósitos o tempo de nós, né, reformarmos a cada dia, ou de nós construirmos uma vida espiritual diante da presença de Deus. E às vezes nós temos dificuldades com isso. E é interessante que Deus, ele deixa claro, no versículo 1 de Eclesiastes 3 aqui, ó, que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E como eu disse aqui, a dificuldade que nós temos é entender qual é esse tempo e investir o tempo necessário e a força necessária em cada coisa que nós temos em nossas vidas. Porque às vezes não é eu que tenho que fazer um julgamento, às vezes, como nós estamos falando para a maioria de líderes, às vezes alguns anfitriões aqui também, mas às vezes quando nós procuramos pessoas para liderar, a maior dificuldade que nós temos com as pessoas, quando nós passamos algumas tarefas para elas falam assim: eu não tenho tempo para isso, eu não consigo, para mim não dá porque é pesado, porque é toda toda quinta-feira. Mas a gente podia abrir uma célula na sua casa. Para mim não dá, toda quinta-feira, aí fica pesado. É todo sábado. Então perceba que as pessoas às vezes não têm no coração, às vezes, aqui não é um julgamento, mas às vezes de definir um propósito de tempo para todas as coisas, como a Bíblia diz para nós aqui. Aqui não é eu que tenho que julgar, você tem que às vezes fazer um julgamento
olhar para dentro de si mesmo e falar: Deus, qual é o tempo que o Senhor deseja que eu viva para cada coisa em minha vida, para cada momento em minha vida? Nós temos que tomar cuidado, né? Porque existe um perigo muito grande em nós desperdiçarmos esse tempo. Eu acho que a nossa vida, ela é muito curta. Eu acho que ela é muito curta para a gente gastar ela com qualquer coisa. E gastar ela futilmente. É muito curto, irmãos. Né? Algum tempo atrás, eu tinha cabelo, tá, né? Há um tempo atrás eu estava casando e hoje eu já tenho um filho de 12 anos, já tenho já tenho outro filho, daqui uns dias ele passa e você, é assim. O tempo voa. Quando pensa que não, a gente já está no fim da vida e aí você olha e fala assim: o que eu fiz da minha vida? Aonde eu gastei? Qual foi o propósito que eu usei? Aquilo que o Senhor colocou em minha vida, que hoje nós temos de mais precioso, que talvez se as pessoas pudessem comprar, as pessoas compravam de nós o nosso tempo. Se as pessoas pudessem falar assim, tem como comprar um pouquinho de tempo aí, uma hora sua, para que a pessoa pudesse ter mais horas do dia, para que ela pudesse, e às vezes usar futilmente, mas ela gostaria de ter, né? E o tempo, é interessante que às vezes nós falamos em matar o tempo, né? Ou não fazer nada, ou não utilizar o tempo, e a gente esquece que às vezes a maior arma que o inimigo usa contra as nossas vidas, principalmente com os cristãos, é o tempo, né? E quem manja de futebol, quem gosta de futebol, sabe que uma das armas do inimigo quando está jogando, ele usa o tempo a favor dele. Porque se o time está ganhando, o que ele vai fazer? Ele vai usar o tempo de tentar dar um jeito de segurar o jogo por mais tempo que fosse, para que ele consiga ganhar aquele jogo. E essa é uma arma que o inimigo talvez usa contra nossas vidas. Talvez ele fique colocando coisas, né, em nossas vidas. Talvez ele fique o tempo todo colocando algumas coisas em nossas vidas para que tire a nossa atenção, para que tire nós do propósito. E aí, com isso, ele vai ganhando tempo, e a nossa vida vai passando e você vai ficando só olhando, fala assim, hoje não, amanhã, hoje eu não vou orar não, né? E é interessante que o tempo ele é muito curto, irmãos. O tempo ele é muito curto. E nós não devemos deixar que o tempo passe, né? Que o tempo passe sem que a gente viva na presença de Deus. Lá nos dias de Noé, as pessoas viviam de qualquer maneira. E as pessoas gastavam o tempo como queriam. E Deus dando um aviso, Deus dando um alerta. E Deus falando com eles. E Deus falando assim, eu preciso que vocês se convertam. E as pessoas não queriam saber de nada. A vida é minha e eu não quero. Parecido com o que nós vemos hoje. Quantas vezes nós falamos do amor de Deus para algumas pessoas. E as pessoas falam que não é o tempo ainda. Que não é o tempo. Eu acho que as pessoas falam assim, eu acho que vai ter o tempo certo para tu. Porque é também até uma desculpa, algo que as pessoas utilizam para que possa usar como argumento, né? Para às vezes falar assim, eu acho que não é o tempo agora, irmão. Né? Eu acho que não é o tempo. Né? Aonde nós passamos a maior parte do nosso tempo, né? Talvez vendo televisão ou orando. Né? Lendo a Bíblia, ou lendo revista, ou lendo jornais, ou lendo qualquer outras coisas. Onde nós passamos a maior parte do tempo, né? Na presença de Deus, na comunhão dos irmãos, ou talvez passeando, fazendo outras coisas, né? Será que nós estamos usando sabiamente o nosso tempo em uma causa nobre? Ou será que nós temos sido negligentes com relação a isso? Nós precisamos aproveitar, irmãos, melhor o tempo. E eu falo que isso, por muito tempo, às vezes eu usei isso como argumento, né? Quantas vezes, às vezes, o pastor passava algumas tarefas
para mim, e eu dizia que não tinha tempo, porque estava atarefado, e às vezes, quando a gente precisa do tempo, a gente consegue o tempo necessário. Às vezes a gente, infelizmente, às vezes da pior maneira possível, mas a gente consegue tempo, né? Talvez eu já tenha contado aqui essa experiência, mas meu pai teve um AVC. E antes do meu pai ter um AVC, por um tempo, meu pai foi uma pessoa de muita oração. Assim, um pouco depois do começo da caminhada do início da caminhada cristã dele, ele estava bem fervoroso e ele era uma pessoa de muita oração. Ele ia no monte toda sexta-feira, às vezes ele passava, como ele já estava aposentado, às vezes tinha irmãos que ele gostava de ir, os irmãos passavam em casa, vamos no monte, vamos orar, vamos na igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso foi esfriando no coração dele, porque é natural que vai passando o tempo, se você não fazer a manutenção disso na sua vida, se você não fizer a manutenção, isso vai esfriando. E meu pai, aposentado, começou a se envolver com outras atividades. Começou a trabalhar em outro serviço, arrumou um bico para fazer, e aí não precisava, mas arrumou para fazer. E às vezes os irmãos perguntavam, ô irmão, você não vai para o monte? Vamos para o monte? Ah, irmão, estou cansado. Cansado, trabalhei hoje, fiz isso, fiz aquilo. Ah, irmão, estou cansado. Ô irmão, você nunca mais foi para o monte? Irmão, estou trabalhando demais, sem necessidade. Mas, enfim, até que aconteceu essa fatalidade, ele teve um AVC. E quando eu cheguei no hospital, meu pai na maca, e eu sempre, quando eu ia na casa dele, a gente falava assim, pai, precisa ler a Bíblia, precisa não sei o quê. Fala, rapaz, tem hora que eu pego a Bíblia para ler aqui, que eu leio 2 versículos e durmo. E quando eu cheguei no hospital, a primeira coisa que eu vi meu pai com a Bíblia, meu pai lendo a Bíblia. Eu falei assim, quanto tempo faz que você está lendo essa Bíblia aí? Ele falou, estou lendo aqui desde manhã, a Bíblia. Então é assim, não que Deus tenha feito isso para aquilo, mas é interessante que quando chegou lá, ele mesmo falou assim, caramba, ele me disse uma vez, uma das visitas que eu fiz quando ele estava no hospital, ele falou assim, eu pedi tanto para Deus o tempo, mas não precisava ser dessa maneira, né? Ele falou, já orei. Ele falou assim, eu leio a Bíblia aqui, oro. Aí leio a Bíblia, oro. Aí vem enfermeiro, aí evangelizo o enfermeiro, aí oro, daí leio a Bíblia. Então, tudo aquilo que ele fazia antes, ele passou a fazer de novo, num momento talvez difícil, que às vezes a gente acha que não tem tempo, e Deus falou assim, tem tempo. Né? Teve que largar tudo, largou o serviço que tinha, e aprendeu uma lição com isso. Enfim, Deus não precisa às vezes chegar a esse extremo de fazer algo com nós, não dizendo que Deus tenha feito ou castigado por causa disso, mas às vezes nós precisamos aproveitar melhor o tempo, para que a gente não fique escravo do tempo. Hoje, às vezes muitas vezes nós vemos as pessoas escravos do tempo. O tempo hoje é algo que às vezes nos tira a paz. Às vezes nós vivemos uma correria tão grande, que às vezes dá errado assim 5 minutos, que às vezes dá um contratempo ali no seu dia, na sua programação, às vezes descontrola, daí você já fica meio nervoso, Eu tiro uma base por mim, que às vezes eu tenho que parar o meu trabalho, eu trabalho na parte da manhã e eu tenho que buscar o Rafael na escola. E às vezes eu dou uma atrasada assim, e aí eu chego lá, ele já está na diretoria, esperando com a professora, E aí você já fica todo nervoso, porque você fala assim, poxa vida, vou chegar lá, vai estar só meu filho lá na diretoria, e aí depois pega, aí aguenta e fala, pai, você deixou eu por último, não sei o quê. Então, a gente acaba ficando sem querer, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba virando escravo do tempo em nossas vidas, E que nós possamos aprender, irmãos. A Bíblia nos dá vários exemplos, de pessoas de textos na Bíblia, que fala que nós devemos usar sabiamente o tempo. Em Isaías 55:6 vai dizer que
que nós devemos buscar ao Senhor enquanto Ele está perto de nós. Nós devemos aproveitar essa oportunidade, né? Quando José esteve lá no Egito, José aproveitou o tempo próprio, no tempo certo, para juntar os alimentos, para que chegasse o momento, a chegada daqueles que não tinham, e fazer tudo o que fez, toda a obra que ele fez naquele momento, né? Em Provérbios 30, 25 vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Salomão também nos alerta lá em Eclesiastes 12, um texto também clássico, que vai falar que para você aproveitar, né, os dias da tua mocidade, porque quando você está jovem ainda, você há vigor, a força, a coragem, condições físicas, intelectuais, para você buscar a Deus, né, e se estabelecer na presença de Deus, né? Os dias são maus, né? E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, o tempo ele nos consome, e às vezes essa correria, e às vezes essas oportunidades, nós não aproveitamos a oportunidade. E é interessante que Deus, Ele às vezes nos dá umas oportunidades, e às vezes nós não temos tempo para aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. E às vezes Deus dá uma oportunidade que nós jogamos fora, uma oportunidade às vezes de falar do amor de Deus, de falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. E às vezes nós, por causa do tempo, por causa da correria, por causa de tudo isso, às vezes nós deixamos de fazer, né? Eu, por algumas vezes, já me peguei conversando com algumas pessoas e Deus dando claramente para mim a oportunidade de falar do Evangelho. E eu depois pedi a misericórdia de Deus, por causa das vezes da correria, por causa de ficar olhando no relógio. E às vezes Deus falando assim, ó, ministra isso sobre a vida dessa pessoa. E aí você começa a ministrar, você percebe que a pessoa começa a receber a palavra no coração dela, e você fala assim, poxa vida, e agora, mano? Estou atrasado. E eu preciso ir embora. E você, né, na célula, semana passada, no sábado passado, foi uma pessoa na célula que está passando por um momento difícil na vida e no relacionamento e algumas dificuldades familiares também. E nós começamos a conversar. Começamos a conversar e Deus dando uma palavra, e a pessoa também desabafando e conversando. E o que mais às vezes me incomodava, eu estava atrasado, e eu preocupado com o aniversário do Tuti, porque tinha que a Edilei já tinha me ligado 2 vezes, e eu falei assim, poxa vida, não posso. Daí chegou uma hora que eu desliguei o celular, eu falei, vou desligar o celular, e aí eu falei, vamos conversar. Daí sentamos, porque às vezes a gente fica escravo do tempo. E às vezes Deus nos dá uma oportunidade como essa, de você abençoar a vida de outra pessoa, de você trazer uma palavra de vida, que talvez vai transformar a vida da outra pessoa, e às vezes a gente fala assim, não posso porque agora eu estou atrasado. Então que nós possamos saber utilizar o tempo que o Senhor tem dado para nós, e administrá-lo no propósito que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Talvez a maior dificuldade é entender esse propósito. Mas eu tenho certeza que quando você colocar no seu coração, Deus, me direciona no tempo com sabedoria, me direciona nesse tempo, Deus, eu quero estar na tua presença, eu tenho certeza que o próprio Senhor vai te dar uma direção, né? E essa vida é muito rápida, irmãos, é muito rápida e passageira. E se nós não tomarmos cuidado, essa vida passa, e quando chegar lá na frente, quando o Senhor pedir para que você mostre as suas mãos, como na peça que nós já assistimos aqui, o que você tem para mostrar para o Senhor? O que você vai mostrar para Ele? Fala, Deus, eu não tive tempo, porque eu estava na correria, porque eu tinha que buscar meu filho, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que trabalhar, e eu gastei tempo com todas as coisas. Eu não estou dizendo para você que você tem que abandonar todas essas coisas, mas nós temos que ter um propósito, como a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas, que você peça para o Senhor, para que Ele possa colocar no seu coração, qual o tempo determinado, qual o propósito do tempo que você tem vivido na presença dEle, para que nós possamos aprender e viver. O que estamos fazendo do tempo e das oportunidades
dadas por Deus. Que nós possamos pensar nisso e que nós possamos viver essa palavra em nosso coração.